Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais. Estamos mais uma vez aqui para adorar e bendizer ao nome do Senhor e falar dessa palavra maravilhosa, né? Que é a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, que está no livro de Atos, capítulo 17, versículo 23. Nós vamos ler apenas o versículo 23. Amém? Atos 17, 23 nos diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Eis, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Senhor, nós suplicamos, meu Deus, mais uma vez. Fala, Senhor, aos nossos corações. Meu Deus, somos necessitados, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Mais uma vez, ó Deus, que a Tua palavra ela venha a ser levada aos corações e que haja um ensinamento daquilo que é o Senhor da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos trazer para vocês hoje uma palavra que fala sobre, e tem um personagem nessa palavra, que era um homem, né, que teve um encontro com Jesus de uma forma espetacular, e quando ele teve esse encontro com Jesus, ele não se conteve e não guardou para ele. Ele teve algo tão importante na sua vida, que ele não conteve em guardar só para ele. Ele queria que todos conhecessem da mesma forma que ele conheceu a Jesus. Isso é algo maravilhoso, porque quando você tem algo bom, o desejo do seu coração é falar daquilo que é bom. É falar daquilo que você está vivendo, as experiências que você está tendo. Nós temos contemplado para a glória de Deus vidas que têm ouvido, têm aprendido e têm praticado aquilo que é o Deus da sua vida. E não foi diferente com o nosso irmão Paulo, né? Paulo foi um valente e ele tinha autoridade para falar daquilo que ele falava, porque ele conheceu. Você conhecer algo é você ter propriedade daquilo que você... Quando você começa a falar daquilo que você conhece, você tem propriedade para falar com facilidade. Você sabe expressar, né? Quem fala em outras línguas, automaticamente, quando vai falar o inglês, ela tem autoridade sobre aquela linguagem, ela fala tranquilamente, assim, em francês e outras línguas. E Paulo, ele tinha autoridade para falar em nome de Jesus. E isso era o que ardia no coração de Paulo. Mas antes de nós chegarmos até esse texto, aonde o nosso tema dessa noite é Deus, o Deus desconhecido. Então, antes de nós chegarmos, nós vamos falar de uma trajetória que Paulo viveu em algumas cidades. E não é diferente, à medida que você for ouvindo isso que Paulo viveu, você começa a colocar no lugar dele. Como se você estivesse vivendo essa história. Como se você estivesse vivenciando esse momento. Paulo, ele encontrou o Senhor, tinha uma ardência no seu coração. Aí no lugar de Paulo você vai colocar Léo, vai colocar Caio, Miguel, Maxwell, né? Vamos nos colocar ali naquele lugar. E Paulo teve um encontro com Deus, com Jesus. E a sua vida transformou. E a partir daquele momento, ele começou a viver algo diferente. Outrora ele vivia totalmente ao contrário daquilo que era a vontade de Deus. Mas hoje ele estava fazendo aquilo que Jesus o ensinou. Olha que maravilha. E nós vamos ver na trajetória de Paulo. E ali na trajetória de Paulo, ele não media esforços.
Ele não se preocupava com o que ia acontecer, mas o que importava era aquilo que Deus colocou no seu coração. Estão conseguindo colocar você no lugar de Paulo? Quando eu começo a ver isso, eu vejo que Deus quer preparar as nossas vidas para que nós venhamos ter algo diferente nas nossas vidas, a autoridade do Espírito Santo para falar em nome de Jesus. Então Paulo foi. E certa feita, Paulo estava indo a uma cidade que chamava Tessalônica. Como Paulo tinha no seu coração em levar a palavra, o intuito dele em todo o tempo, aonde ele chegava, se ele deparasse com algo contrário àquilo que ele aprendeu e viu em Jesus, o que Jesus plantou no seu coração, ele não ficava parado. Ele logo começava a falar de Jesus. Ele logo começava a dizer aquilo que é o Jesus da sua vida. Paulo, automaticamente, sem perceber, ele já estava falando do Evangelho de Deus, sem perceber. Mas sabe por quê? Porque quando Jesus ele entra na nossa vida, ele entra de uma forma tão maravilhosa, que não tem como nos contermos, que qualquer situação da sua vida, algo que você se depara, em espírito e em verdade e em sabedoria, você já começa a falar de Jesus. E olha só, quando ele chegou ali, ele já ficou por 3 sábados discutindo, debatendo, disputando sobre as Escrituras. E quando nós falamos isso, é algo maravilhoso, que é algo que nós temos vivido aqui nos nossos dias na Igreja de Santa Graça. Nós temos vivido a palavra. E quando você vai para as suas guerras, quando você vai para o seu dia a dia, quando você vai falar com alguém debaixo das Escrituras, não tem como você perder. Quando você conhece a palavra, ninguém te engana. Então era difícil debater com Paulo, né? Porque ele sempre tinha autoridade dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus. E isso engrandece as nossas vidas. Porque hoje, 2 palavras que você fala, quando alguém vai falar com você, você já tem autoridade dentro da palavra. E você, naquela disputa ali, você já sai em vantagem, né? Naquele assunto você já sai lá na frente. E Paulo, ele anunciava isso. E olha só, no versículo 3, o capítulo 17, olha só: expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é Cristo. Ardia no coração de Paulo em falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Ardia no coração de Paulo em falar que existia um rei. Ardia no coração dele em dizer que esse Jesus morreu e ressuscitou em favor da minha vida, em favor da sua vida, e que não havia outra forma de ter acesso a Deus se não fosse através de Jesus, que Ele é o Cristo da nossa vida. E ali Paulo levava a palavra, Paulo falava daquilo que ele tinha autoridade, e dentre muitos lugares que ele chegava, alguns acreditavam naquilo que ele falava, mas outros não colocavam, não guardavam isso no seu coração. Quantas vezes nós falamos desse Jesus para tantas pessoas e muitos ainda não acreditam, muitos ainda deixam para depois, amanhã, talvez, outro dia. Mas Paulo estava mostrando com convicção: olha, eu estou falando para vocês é de um Cristo ressurreto. Eu estou falando de um evangelho verdadeiro. O que ele dizia quando ele falava de Jesus, olha só, esse aqui é o Cristo. Mas muitos não acreditavam. Levantaram assim, em meio à multidão, levantava aqueles que tinham inveja, os religiosos, e criticavam e queriam falar ao contrário daquilo que Paulo falava. Mas olha só, que maravilha, Paulo tinha autoridade nas Escrituras, Paulo tinha autoridade na palavra, ele conheceu Jesus de uma forma maravilhosa, e não é diferente na nossa vida.
Tudo aquilo que você for fazer, não importa se a inveja vai levantar, se alguém vai querer te derrubar. Por quê? Porque você está debaixo de uma palavra que veio da eternidade. Acontece os embaraços, tem gente que vai querer te parar, vai ter uma luta que vai querer te parar, vai, uma enfermidade, vai, mas eu creio nas Escrituras, tudo o que eu falar em nome de Jesus, eu posso acreditar, porque a palavra dele é viva, e nada vai poder parar aquele que tem a palavra de Deus guardada no seu coração. E isso, olha só, hein, Paulo e Silas, eles não se intimidaram. Não se deixe intimidar por nada que esteja à sua volta. Muitas coisas vão querer te afrontar mesmo. Porque enquanto você está incomodando, é porque você está fazendo a diferença. Se você não incomodar ninguém, é porque você está sendo igual a eles. Conivente com o pecado, conivente com aquilo que te afasta dos caminhos do Senhor. Então, enquanto você está incomodando, você está no caminho certo. Ontem a gente falou aqui no nosso bate-papo, se você estiver na contramão, é que você está na mão certa. Isso é estranho, né? Mas é dessa forma mesmo. Toda vez que você estiver contramão deste mundo, toda a favor da iniquidade, você não estiver a favor daquilo que é o pecado, se você não estiver colaborando com aquilo que é o erro, você está andando na contramão do mundo, mas do céu, você está alcançando todo o objetivo que Deus traçou para a sua vida. Então aqui, muitos ouviram e começaram a guardar a palavra no coração, e isso começou a trazer dificuldade. Alguns gregos religiosos começaram a achar que eles estavam indo só para fazer alvoroço, confundir as pessoas, não aceitavam. E alguns judeus desobedientes, movidos pela inveja, tomaram consigo alguns homens perversos para querer prejudicar Paulo. Olha só, tem um pontinho interessante aqui, que tem um varão que chama Jasson, não sei se é assim que se pronuncia. Mas no meio dessa história aqui tinha um deles que, propriamente dito, poderíamos dizer que ele aceitou o evangelho e guardou no seu coração. Sabe por quê? Porque quando eles começaram a procurar por Paulo, eles foram lá na casa de Jasson. Ele está ali, sabe por quê que ele começou? Qual foi a diferença que ele estava fazendo no meio daquela multidão e como eles identificaram isso? Porque quando você conhece o evangelho, existe transformação. E começaram a ver essa transformação na vida dele. Então, peraí, aquele homem que está levando um evangelho que a gente ainda não ouviu falar, que está levando a outras pessoas, eles estão acreditando, acho que ele está lá na casa desse rapaz. Vamos lá buscar ele? Olha só, hein? Quando você começa a viver Jesus, a sua característica muda. A sua vida muda. E as pessoas começam a ver a diferença, tá? As pessoas começam a ver a diferença na sua vida. E eles pegaram esse jovem. E para ele ser solto, ele teve que pagar até uma indenização. Olha só que negócio diferente. Olha o que o ser humano faz quando ele quer prender, ele quer parar. Mas houve alguém ali que pagou a sua finança. E ele foi livre. É diferente de uma história que a gente conhece. A sua cédula do seu pecado, de toda a sua dor já foi rasgada. Alguém já pagou. E esse alguém é Jesus. Por que ele não ficou preso? Ele não ficou preso porque ele tinha conhecido uma palavra que liberta. Por que você não é preso? Porque o seu pecado, ele já foi à cruz. O preço já foi pago. E hoje você pode dizer que nada vai te prender mais, porque o que prevalece na sua vida é a palavra de Deus. É algo extraordinário. E eles não se acomodaram, eles não pararam não.
Não, a gente tem que parar esse pessoal, eles estão atrapalhando. Existe todas as maneiras, o adversário, ele quer fazer de todo jeito para que você pare. Ele quer fazer que você pare. Aí eles começaram, aí começaram a pensar, como que vai ser agora? A gente tem que ter algo para justificar, porque eles estão provocando um alvoroço. Eles estão trazendo algo diferente. Então nós vamos fazer aqui algo diferente. Nós vamos falar que agora eles estão fazendo como eles fizeram com Jesus. O que chamou a atenção de Pilatos? Eles falaram assim, olha, ele está querendo tomar o seu lugar. E aqui não foi diferente. Chegaram a César e falaram assim, César, eles estão querendo falar de alguém que quer tomar o seu lugar. Sempre vai querer fazer estratégias para te condenar. Sempre vai querer usar estratégias para que você desista. Mas em que base? Paulo estava baseado na palavra, naquilo que foi o seu encontro com Jesus. Ele tinha autoridade. Hoje você tem autoridade para vencer toda condenação, toda perseguição. Isso através do nome que é o nome mais lindo, é o nome mais precioso. Como é lindo esse nome, nós cantamos este nome mais lindo que é Jesus. Que no início ele era a palavra. Olha que coisa maravilhosa. Então nós começamos a ver que não adianta, nada pode parar. Nada pode parar. O inferno não vai prevalecer sobre a congregação do justo, nem nada vai parar a igreja. A igreja, amados, sou eu, é você. Não deixe nada parar a sua vida. Tem essa autoridade do Senhor sobre a sua vida. Então, saindo dali, porque eles já estavam ali, já estavam sendo pressionados, mas nem por isso eles paravam e continuaram o seu caminho. E agora eles foram para outro lugar, Bereia. Não, agora nós vamos para outro lugar. Nós vamos para Bereia. Ele chegou em Tessalônica, falou em nome de Jesus. Ele continuou a sua caminhada, continuou falando de Jesus. Só que agora, ele se deparou com um povo que era diferente. Eram nobres, tinham conhecimento da palavra. Porque na outra cidade, eles falavam assim, não, ele está querendo enganar todo mundo, porque aqui ninguém conhece. Mas quando ele chegou em Bereia, foi diferente. Eles conheciam as escrituras e tudo que Paulo falava, eles confirmavam e olhavam se estava escrito na palavra mesmo. Já era diferente. E a caminhada deles continuava. A caminhada deles continuava. E tudo que eles falavam, muitos começaram mais uma vez a se render ao evangelho eterno, a se render à palavra de Deus. Ali muitos homens, mulheres, crianças, jovens começaram a se render. E eles iam confirmando. E quando isso ia confirmando, a coisa mais maravilhosa que é que quando você tem a bênção de Deus para a sua vida, Deus confirma a bênção. Deus confirma a sua bênção aonde você está. Se Deus declarou algo sobre a sua vida, muitos vão argumentar, mas você tem a bênção de Deus. E ali era confirmada a bênção de Deus. E aqueles gregos religiosos ficaram satisfeitos? De jeito nenhum. Espera aí, eles saíram daqui, mas já estão falando dessa palavra em outro lugar. Já está indo para outro lugar, a gente não pode deixar, porque eles vão tomar o ambiente. É isso que Jesus quer fazer mesmo, Ele quer tomar o ambiente.
Ele quer achar homens, mulheres, cheios da autoridade de Deus, aonde vai ser tomados os ambientes. Muitos vão querer te parar, mas Jesus vai tomando o ambiente, a presença dele vai tomando o ambiente, e você vai falando, e você vai vivendo, e você vai sendo movimentado pelo Espírito Santo de Deus. É algo maravilhoso. Não importa o lugar que você vai estar, onde você estiver, Deus vai estar movimentando em seu favor, porque a glória de Deus acompanha aqueles que amam e temem ao Senhor. Não tenha medo, não precisa ter medo de falar de Jesus. Tenha essa identidade para viver o que Jesus tem na sua vida. Mas Paulo não parava. Ninguém pode parar, né? Um adorador, né? Não tem como. Ninguém pode. Quando você tem esse contato com Deus, não tem como você parar. Aí quando ele saiu dali, quando Paulo estava em Bereia, falou assim: não, mas eles estão me sufocando demais. Eu vou seguir o meu caminho, mas eu não posso parar. Eu não posso parar. Paulo chega em Atenas. Aí nós vamos chegar onde é a palavra de hoje. Paulo chega em Atenas e deixou lá Silas e Timóteo. Ficou para trás. Mandou uma carta para eles: olha, eu já fui na frente, já estou aqui, e eu espero vocês por aqui. Eu não vou ficar aí não, eu vou continuar aquilo que Deus mandou eu fazer. Daí nós já percebemos que já passou 3 cidades. 3 momentos que eles falaram, que ele estava ali falando de Jesus. Quando Paulo chegou em Atenas, ele se deparou com um quadro mais diferente. Havia ali um povo, e ele se deparou com muitos que se prostravam a muitos ídolos. Eu pesquisei um pouquinho, e naquela cidade havia mais de 30 mil ídolos. E aí, acho que é Perônio, né? Eu acho que é o nome do historiador. Eu procurei aqui um pouquinho a saber, acho que foi Perônio mesmo. Ele na sua pesquisa, mostrava que eles tinham muitos ídolos. Sabe por quê? Porque eles não tinham certeza de nada. Um dia eles inventavam um, outro dia eles inventavam o outro dia eles inventavam o outro, porque eles não tinham certeza de nada. Então, todo dia tinha um ídolo diferente. Petrônio, não é Perônio não, Petrônio, lembrei agora. Petrônio, um historiador, falava que era uma cidade muito idólatra. Tinha vários ídolos, mais de 30 mil ídolos. Eles não tinham certeza nem a direção que eles iam tomar. E Paulo, quando ele chegou ali, ele não fez nada diferente daquilo que ele sabia fazer. Obrigada, amada. Então, olha só. Enquanto a palavra diz assim, enquanto Paulo os esperava em Atenas, que ele estava esperando ali Silas e Timóteo, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, se Paulo chegou ali, e já era uma forma contrária daquilo que era o Deus que ele estava vendo, qual foi a atitude de Paulo? Mais uma vez, foi falar de Jesus. Amados, o propósito de Paulo foi sempre falar deste amor. E ele não se conteve. Ele falou assim: mas espera aí, o que está acontecendo aqui? Ele começou a falar de Jesus. Ele começou a mostrar quem era Jesus. Olha só como é que Paulo, ele não dava, diz assim, trégua para ninguém. Ele se deparou ali com filósofos, epicureus e estoicos,
contendiam com ele, uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? Eles achavam assim: mas quem é esse homem que chega aqui contando qualquer coisa, que ele acha que todo mundo vai acreditar nele? Falaram com ele. Paulo, ele não tinha trégua não, ele era afrontado o tempo todo. Quem é esse rapaz que chega aqui? Um dia desse estava todo errado e agora acha que está certo e quer falar de alguém que é bom, que é justo. Se quiser baixar mais um pouquinho, tá? Que é justo. Que isso? Mas Paulo tinha uma palavra. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem ser isso. Quando você começa a falar das maravilhas de Jesus, as pessoas voltam a atenção para você. Quando você fala do seu milagre, quando você fala da sua vida, quando você fala da salvação, os olhos das outras pessoas, elas se voltam para você. Então, as pessoas que outrora, porque aqui na própria palavra fala que Deus, Ele ignora o tempo da sua ignorância. Sabe o que é uma pessoa, quando nós falamos de ignorância, não é só de brutalidade, não, é de conhecimento. Ele ignora, enquanto você não sabe quem é o Deus da sua vida, até você chegar a Ele e ver quem é o Deus da sua vida, Ele não faz conta disso. Até aqui, ó, a partir de hoje, Cássia aceitou Jesus, o que ela vai viver agora é o tempo do conhecimento daquele que é o Rei da Glória. A sua ignorância ficou para trás. O tempo que ela não tinha o conhecimento daquilo que era o Deus vivo, ficou para trás. Porque a oportunidade de conhecer como Deus é de verdade, é agora. Aí Paulo chegou e viu vários altares. Aí foi o que nós lemos aqui. Porque passando eu e vendo, no 23, diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Eles se preocuparam em anunciar. Sabe por que eles se preocupavam em colocar tantos ídolos? Porque se chegasse algum ali e falasse assim: ó, eu estou colocando aqui, eu não esqueci de você, mas tinha lá o Deus desconhecido. Sabe por quê? Porque todo homem que não conhece a Deus, existe um vazio. E ele deixa ali um lugar que quando Jesus entra, esse Deus que é desconhecido pelo homem natural, ele se apresenta como Deus espiritual da sua alma, e ele entra. Agora o Deus que é desconhecido, ele se torna conhecido aos 4 cantos da terra, porque você apresenta Jesus como forma de vida. Quem é este Deus? Paulo falou: este Deus é o Deus que fez tudo o que há no mundo. Foi Ele que criou os céus e a terra. Foi Ele que criou o homem. Quem é este Deus? Este Deus que determina o tempo. Este Deus que determina o limite. Este Deus que te dá a vida. Este Deus que cuida da sua família. Então ainda eles não tinham conhecido o Deus da verdade. E Paulo mostrou para ele: este Deus que vocês ainda não conhecem, eu quero apresentar a vocês. E nessa noite, que você venha sair daqui com esse entendimento, que o seu tempo da ignorância venha acabar, e que você possa dizer, como Paulo disse: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, porque a glória de Deus se move em favor das nossas vidas. Agora, o que nós vivemos, o que nós movemos e existimos é através de Deus. E foi isso que Paulo fez todos conhecerem, independente de quem perseguia, independente de quem estava querendo condenar, independente daquele que se levanta sobre a sua vida com inveja, com uma palavra de desânimo. Não importa. Declare no seu coração: este Deus que outrora eu não conhecia, hoje eu conheço, porque Ele amou a minha vida.
E essa é a razão de nós estarmos aqui hoje. Porque não tem como, Romanos 10, 14, 15 diz assim: como, pois, invocarão aquele a quem não crerem? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Quantos ainda precisam crer nesse Jesus? E como crerão naquele que não ouvirem? Paulo não cessava de falar. Deus quer usar a sua vida para você não cessar de falar, para você viver este Deus maravilhoso, para que você não precise levantar tantas coisas para substituir o amor de Deus na sua vida. Deus quer fazer algo diferente na sua vida. Ele quer te apresentar este Deus que outrora era desconhecido, e através do evangelho, daquilo que é levar as boas novas, como Paulo fazia, hoje trazer ao seu coração esse Deus que era desconhecido, ele está sendo revelado aos seus corações nessa noite. Você que está na sua casa, que ainda não sabe quem é Jesus, não sabe o que Ele é para a sua vida, que você dê lugar, que você dê um espaço para Jesus, que você venha ouvir esse evangelho, que você venha ouvir através da palavra, que é verdade, uma palavra que não deixa você ser enganado, porque hoje, este Deus que outrora que você não conhecia, está se apresentando a você, esse Jesus que libertou a sua vida. Hoje nós estamos vendo aqui, vidas que foram libertas pelo poder da palavra. E isso pode acontecer na sua casa, na sua família, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é maravilhosa. E como ouvirão se não há quem pregue? Enquanto houver fôlego de vida, louve e adore ao nome do Senhor. Leve esse Jesus às pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Deus quer usar a sua vida para falar desse Jesus, para que todos venham conhecer Jesus como forma de vida. Não existe outro caminho, não existe outro lugar, não existe outra forma de viver se não for com Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, e nós vamos adorar ao nome do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito, e grandes coisas o Senhor quer fazer. Aleluia, ó Deus. Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.